Sensação fria no estômago de que o tempo não está mais girando como deveria. Não é paranoia. É uma certeza íntima. As horas são mais curtas. Os dias se esvaem sem deixar rastros de paz. Parece que o relógio não bate mais o ritmo da salvação, mas sim o compasso de uma inevitável e lenta tragédia. As pessoas ao seu redor, elas mudaram. Não é apenas uma questão de opinião ou de política. É algo mais fundo. Um vazio nos olhos. Uma frieza na alma que antes não existia. Você se lembra de como era a fé há 10, 15 anos? Ela era robusta. Era a base. Hoje, ela é um sussurro, uma desculpa, um último recurso desesperado. Algo silencioso, algo gigantesco, está acontecendo no mundo, e não está nas manchetes. Está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. Onde está o calor da oração que você sentia? Onde foi parar aquele fervor que movia montanhas e fazia você se ajoelhar, não por obrigação, mas por amor ardente? Talvez você esteja rezando menos. Talvez o terço tenha se tornado um peso e não um refúgio. Você pega o rosário e sente as contas escorregarem, não pelo cansaço físico, mas pela exaustão da alma, sugada por milhares de distrações que parecem inofensivas. Esta é a dor que nos une agora. A dor da perda de algo sagrado, algo que não podemos nomear, mas que sentimos em cada respiração. É a dor de ver a fé da sua família se desintegrar em tempo real. Você olha para seus filhos, para seus netos. Eles foram batizados. Mas eles não conhecem o Cristo que lhes foi prometido. Eles conhecem o caos da rede social, a promessa vazia do entretenimento infinito. Você tenta falar de Deus e eles reviram os olhos. Você tenta falar da missa e eles dizem que é chato. Eles dizem que não faz sentido. O silêncio deles é um grito que rasga a alma de qualquer pai, de qualquer mãe, que um dia sonhou com o céu para sua prole. Nós estamos vivendo uma guerra, mas ela é macia. Ela é sedutora. Ela é tão bem arquitetada que não parece uma batalha, mas sim um conforto. O inimigo não usa espadas ou fogo. Ele usa o tédio. Ele usa a sobrecarga de informação. Ele usa a permissão para não fazer nada que custe sacrifício. E essa guerra silenciosa, essa guerra de ausência, já tem suas vítimas. Olhe para dentro da igreja. Onde está o medo de Deus? Onde está o respeito pelo Santíssimo? Onde está o horror pelo pecado mortal? Ele se dissolveu. Virou um debate teológico, uma questão de opinião, algo que pode ser ajustado ao seu estilo de vida. O mundo mudou. E o pior, nós nos acostumamos com a mudança. Nós normalizamos a tragédia de viver sem Deus, de viver na beira do abismo, achando que está tudo bem porque as contas estão pagas e a série favorita está disponível para a maratona da noite. Mas o que Padre Pio nos avisou? O que ele viu há décadas enquanto rezava e sofria pelos pecados de um futuro que é o nosso presente? Ele viu a hora exata. Ele viu o momento preciso em que a linha entre a proteção de Deus e a permissão para o caos seria tragicamente borrada. Essa não é uma história sobre profecias distantes. É sobre o relógio da sua vida. É sobre a hora que está marcando agora. Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, não apenas rezava. Ele era um farol, um alarme. E sua mensagem final, que muitos ignoraram como um delírio de velhice, está se manifestando hoje, na sua mesa de jantar. Agora preste atenção, porque isso muda tudo o que você achava que sabia sobre esses dias. Se você sair agora, você vai perder a chave para entender por que a sua oração está fraca e por que o inimigo parece estar ganhando terreno dentro dos muros da sua própria casa. O que Padre Pio viu naquele dia, o que ele tentou desesperadamente comunicar, era a descrição exata da nossa confusão. Ele viu o caos, a confusão, a névoa espessa que encobre a verdade. E o que é essa confusão? É a perda da identidade. Não sabemos mais quem somos nem a quem pertencemos. Somos católicos? Sim, mas agimos como o mundo. Falamos como o mundo. Consumimos o que o mundo oferece. O que nos diferencia no final das contas? A confusão começa no altar, quando o sacrifício se torna um espetáculo, quando o sacerdote vira um animador,
Quando a doutrina é negociável em nome da inclusão, da aceitação, do sentimento, o homem moderno e o católico moderno está sedento por conforto, não por salvação. Estamos fugindo da cruz em nome da felicidade instantânea. E Padre Pio viu que essa fuga traria consequências devastadoras. A tragédia que ele previu não é uma catástrofe natural. É uma catástrofe espiritual. É a implosão da família. É a desestruturação do lar, que era a primeira igreja, o primeiro campo de batalha. Pense na sua família hoje. Onde está o centro? Onde está o sacrário doméstico? A família se tornou um hotel onde estranhos se cruzam, ligados por um Wi-Fi e um sobrenome, mas separados por muros de silêncio e telas luminosas. Não há mais o rosário em comum. Não há a leitura espiritual antes de dormir. Não há a confissão regular. Há o medo de ofender, o medo de ser julgado, o medo de ser extremista por simplesmente professar o credo de 2000 anos. A confusão nos diz que o pecado não é tão ruim assim, que Deus é amor e, portanto, Ele não castiga, que o inferno é apenas uma metáfora para pessoas muito, muito más. Essa é a mentira suave que drena a força vital da sua fé. E é por isso que o horário, 17h01, é tão crucial para entendermos a mensagem de Padre Pio. Não se trata de um momento específico no calendário, mas sim de um ponto de virada no tempo espiritual da humanidade. É o momento em que a sombra se torna maior que a luz. Padre Pio descreveu a confusão de maneira simples. Será o tempo em que o bom parecerá mal, e o mal será aplaudido como virtude. Você não precisa de um telescópio para ver isso. Basta abrir qualquer portal de notícias. Basta ouvir a conversa da sua vizinhança. Basta olhar para as leis que hoje são aprovadas, leis que destroem a inocência e zombam da lei natural. Tudo é invertido. Se você defende a vida, você é um fanático. Se você defende a família tradicional, você é retrógrado. Se você defende a missa de sempre, você é um divisionista. Esta é a névoa da confusão. Ela nos obriga a duvidar da voz da tradição, a duvidar da voz dos santos, a duvidar até da voz da nossa própria consciência. E o que acontece quando a confusão se instala na alma? Nós paramos de lutar. Nós nos conformamos. Nós abaixamos as armas e esperamos que o caos passe, como se fosse uma tempestade de verão, e não a grande tribulação espiritual que os céus nos advertiram. O Santo Padre Pio, com seus estigmas, carregava a dor dessa visão. Ele sabia que o mundo não seria destruído por forças externas, mas pela autodestruição da alma, que escolhe o conforto ao invés do combate. Ele viu que a igreja seria atacada não de fora, mas de dentro. Ele viu a erosão da disciplina, a relativização do dogma. Ele viu o clero se tornando, em muitos lugares, apenas funcionários de um sistema social e não pescadores de homens. Ele viu o abandono da penitência. Essa é a confusão que nos tira o chão. Ela nos faz perguntar: se até os pastores estão confusos, quem eu devo seguir? Em quem eu devo confiar? Essa dúvida é o veneno mais eficaz do inimigo. É por isso que a mensagem dele não era apenas um aviso, mas um plano de guerra. Não podemos mais nos dar ao luxo de sermos católicos de final de semana, católicos mornos, que apenas cumprem o mínimo para garantir o céu. O tempo da mornidão acabou. Ele foi consumido pela urgência dos eventos que se desenrolam. A confusão nos exige uma escolha. E essa escolha é o ponto de virada que Padre Pio nos forçou a encarar. Você vai continuar a rezar com preguiça, esperando que o mundo melhore sozinho? Ou você vai assumir, de uma vez por todas, que você é um soldado em um campo de batalha que já foi invadido? A maioria escolhe a primeira opção. A maioria prefere a ilusão da paz. A maioria prefere ignorar o que está acontecendo dentro de seus próprios corações e dentro de suas próprias casas. Eles fecham os olhos para a tragédia que se manifestou exatamente no tempo que Padre Pio previu. O tempo em que o homem, cansado de Deus, seria entregue à sua própria vaidade. E é aqui que a dor se torna insuportável. A confusão nos faz sentir culpados por querermos a verdade. Se você sente que está isolado,
que é o único que se importa com a salvação eterna, Padre Pio está falando diretamente com você agora. Você não está sozinho. Você está no pequeno remanescente. Mas o remanescente precisa ser forte. Precisa ser afiado. Precisa estar pronto para a ação, porque a próxima fase desta guerra silenciosa exige coragem que poucos demonstram. Pronto para a ação, porque a próxima fase desta guerra silenciosa exige coragem que poucos demonstram. A guerra não é travada nas trincheiras de terra, mas nas trincheiras de tempo. O inimigo não está atacando com bombas, mas com a aceleração. Ele sabe que se você não parar, se você não respirar, você não reza. Você sente essa pressão? O peso do calendário? A sensação de que o dia de 24 horas se tornou 16? Isso é engenharia social e espiritual. É a negação intencional do silêncio. Pense na sua casa. Quantas vezes você conseguiu um silêncio total, aquele que permite ouvir não o que o mundo grita, mas o que sua alma sussurra? Seus filhos estão viciados no ruído. Sua mente está viciada na próxima notificação. Perdemos o controle sobre o ritmo, e o ritmo é fundamental para a vida espiritual. O que Padre Pio ensinava sobre o combate espiritual era simples, mas brutal. O demônio não suporta a rotina de santidade. Ele não teme o fervor ocasional. Ele teme a perseverança monótona e diária. O diabo não precisa que você cometa um pecado mortal enorme hoje. Ele só precisa que você esteja ocupado demais para rezar o terço. Ele só precisa que você esteja distraído demais para ir à confissão. Ele só precisa que você esteja cansado demais para ler a palavra. E é aí que a confusão se instala. Você olha para o mundo e vê o caos político, a fragmentação social, a loucura moral. Você pensa que isso é a guerra, mas não é. Isso é apenas o efeito colateral da verdadeira guerra. A verdadeira guerra é a perda da clareza, a negação de que existe uma verdade objetiva. Eles querem que você duvide do que vê, que duvide do que seus ancestrais acreditaram e, finalmente, que duvide da sua própria capacidade de discernir o bem e o mal. Eles te afogam em informações. Um rio caudaloso de notícias, opiniões, memes e teorias. Você tenta beber, mas só consegue se engasgar. Seu cérebro está saturado, mas sua alma está faminta. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. O que acontece quando você está espiritualmente desnutrido? Você se torna mole. Você se torna vulnerável. E o inimigo, que é o estrategista mais antigo do universo, não ataca você de frente. Ele ataca o que te sustenta, a família. Olhe para o que aconteceu com o conceito de lar. Não é mais um refúgio. Muitas vezes é o campo de batalha mais violento. Filhos contra pais, pais contra a tradição. O diálogo foi substituído pelo julgamento. A obediência foi rotulada como opressão. Onde está o altar doméstico? Onde está o hábito de se ajoelhar junto? Muitos de vocês que estão ouvindo isso sentem a dor dessa separação. Você tenta falar de Deus, mas só encontra olhares vazios, reviradas de olhos, ou, pior, o silêncio frio de quem já foi embora ainda esteja sentado na mesma sala. É o exílio, dentro da própria casa. O inimigo conquistou a sala de estar, a mesa de jantar, e especialmente o quarto das crianças, substituindo a sabedoria dos séculos pela efemeridade da tela. E se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Padre Pio, em suas cartas, falava sobre o perigo de se acostumar com o pecado. Não o pecado escandaloso, mas aquele que se torna rotina. A mentira cômoda, o julgamento fácil, a preguiça espiritual que nos faz adiar a confissão por meses ou anos. Ele dizia que a alma é como um quarto. Se você não limpa, o pó se acumula e a escuridão toma conta, mesmo que você não perceba de imediato. Você se acostuma com a poeira, você se acostuma com a penumbra, e quando a luz da graça tenta entrar, ela dói. O sol machuca os olhos que se acostumaram à escuridão. É por isso que a confissão, o sacramento da reconciliação, não é um castigo, mas uma arma.
É o reset de atenção mais poderoso que existe. É a única forma de arrancar a sujeira que o mundo inoculou em você durante a semana. A confissão é o ato de humildade que desarma o orgulho, a principal tática do diabo. Mas o mundo moderno nos ensinou que pedir perdão é sinal de fraqueza, que devemos ser autossuficientes, que o erro é apenas uma experiência e não uma ofensa contra a lei divina. Essa é a grande mentira da nossa época, a negação da culpa. Sem culpa, não há necessidade de perdão. Sem perdão, não há graça. Sem graça, estamos sós. E quando estamos sós, somos presas fáceis. O diabo prefere 1 milhão de almas levemente mornas do que uma única alma fervorosa. O morno não incomoda, não inspira, não luta. E você, neste momento, está sendo forçado a fazer a escolha. Não amanhã. Não na quaresma. Agora. Você será o morno, que assiste à decadência da sua fé, da sua família e da sua sociedade, murmurando que Deus entende? Ou você será o radical, o estranho, o que se recusa a aceitar o novo normal espiritual? O que Padre Pio nos ensinou sobre a preparação? Ele ensinou que o rosário é a marreta. Não é um colar de contas. É uma arma de destruição maciça contra as forças do mal. Ele via as batalhas em tempo real. E ele sabia que Nossa Senhora, sob o título de auxílio dos cristãos, é a única capaz de esmagar a cabeça da serpente. Por que o rosário é tão temido pelo inferno? Porque ele exige disciplina. Ele exige tempo parado. Ele exige a meditação dos mistérios de Cristo, que é exatamente o que o ruído do mundo tenta impedir. Quando você pega o terço, você está declarando guerra ao seu próprio calendário. Você está dizendo, por 15 minutos, o mundo pode esperar. Meu trabalho pode esperar. Minhas preocupações podem esperar. Agora, eu estou com a Mãe de Deus. Se você não reza o rosário diariamente, você está saindo para a batalha sem escudo. E as flechas, elas virão. Elas virão como dúvidas sobre a Eucaristia. Elas virão como tentações de desespero. Elas virão como a sensação de que você está sozinho nesta luta. O Papa Leão XIII, que teve a famosa visão que deu origem à oração a São Miguel, entendia a intensidade desse ataque. Ele viu a fúria satânica liberada por um tempo específico. E nós estamos vivendo nesse tempo. Um tempo onde o ataque não é contra os muros da igreja, mas contra a fé no coração de cada fiel. Como saber se você está sendo atacado? É simples. Você se sente irresistivelmente tentado a abandonar a esperança. Você começa a ver o sacrifício como algo inútil. Você começa a racionalizar o pecado. Você começa a achar que os mandamentos são antiquados e que o evangelho precisa ser adaptado à cultura. Essa adaptação é a rendição. É a bandeira branca espiritual. Padre Pio, quando via uma alma fraquejar, não dava sermões longos. Ele dava ordens curtas e diretas. Sua ordem número 1 era: reze, espere e não se preocupe. Reze com a certeza de que Deus ouve. Espere com a paciência de quem sabe que o tempo de Deus não é o nosso. E não se preocupe, porque a preocupação é a oração do medo. Mas a coragem, para Padre Pio, não era a ausência de medo. Era a ação, apesar do medo. E o que ele faria se estivesse aqui hoje, vendo a avalanche de confusão moral que varre as escolas, as leis e até mesmo os púlpitos? Ele nos lembraria da nossa identidade. Somos católicos. Somos portadores da verdade. Não podemos nos dar ao luxo de sermos covardes ou de nos escondermos. O mundo precisa ver que a fé não é um hobby de domingo. É a espinha dorsal de um guerreiro. E a preparação não para no rosário. Ela exige o que chamamos de guarda dos sentidos. O que você permite que entre pelos seus olhos? O que você permite que entre pelos seus ouvidos? O mundo transformou a imoralidade em entretenimento. Transformou a ofensa a Deus em arte. E nós, por preguiça ou por medo de sermos julgados como puritanos, permitimos que esse lixo entre no santuário da nossa alma. Padre Pio dizia que os olhos são a janela da alma, e se você não coloca grades fortes nessa janela, o ladrão entra e rouba o tesouro mais valioso,
a inocência e a pureza de intenção. A pureza não é apenas uma virtude sexual. É a clareza de visão. É ver Deus em tudo. É rejeitar o que é feio, o que é profano, o que é vulgar. Se você está absorvendo o veneno da cultura secular por horas a fio, não espere ter clareza espiritual na hora da oração. Você está contaminado. A limpeza deve ser radical. O corte deve ser agressivo. Retire o que está matando sua alma. Você tem medo da solidão que essa limpeza pode causar? O medo de ser diferente? O medo de perder o contato com amigos que só compartilham o vazio? O tempo de ser popular já passou. Este é o tempo de ser santo. E ser santo hoje é ser um contra-revolucionário. É ir contra a maré. Não apenas em atos grandes, mas nas pequenas escolhas diárias. O que assistir, o que ler, como vestir, como falar. O inimigo quer que você se sinta ridículo por ser devoto. Ele quer que você sinta vergonha de se ajoelhar, de fazer o sinal da cruz em público, de defender a doutrina imutável da igreja. E a arma mais potente contra a vergonha é a certeza. A certeza de que você não está inventando nada. Você está apenas seguindo a tradição que salvou milhões antes de você. Agora preste atenção novamente, porque chegamos ao cerne da coragem. Padre Pio era um homem de sofrimento físico constante. Ele carregava os estigmas. Ele vivia a paixão de Cristo em seu próprio corpo. E ele aceitava isso não como um fardo, mas como uma participação. Ele nos ensina que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, é redentor. E você sofrerá. Você sofrerá o escárnio dos seus pares. Você sofrerá a tristeza de ver entes queridos se afastando. Você sofrerá a dor da desilusão com as instituições humanas. Não peça a Deus para tirar o sofrimento. Peça a Ele a graça de suportá-lo com dignidade e de oferecê-lo pela salvação das almas que estão cegas. A maior caridade hoje não é dar dinheiro, embora isso seja importante. A maior caridade é a oração sacrificial. É o jejum. É a penitência oferecida pelo vizinho que odeia a fé, pelo político que promove a injustiça, pelo familiar que blasfema. Somos chamados a ser bodes expiatórios voluntários, a sofrer o que os outros, em sua cegueira, não querem sofrer. Essa é a preparação dos santos dos últimos tempos. Uma preparação que exige a rejeição total da mentalidade do conforto. Nós fomos criados para o paraíso, mas estamos em guerra. E em tempo de guerra o luxo é traição. Revise sua vida. Onde está o excesso? Onde está o desperdício de tempo e recursos que poderia ser usado para o reino? A revolução silenciosa que está acontecendo é a substituição do amor pelo prazer. O prazer é imediato, egoísta e fugaz. O amor exige sacrifício, paciência e eternidade. Eles querem nos manter focados no prazer para que não tenhamos energia para amar verdadeiramente. Padre Pio alertava que os tempos seriam tão confusos que o erro seria ensinado como verdade, mesmo dentro dos muros sagrados. Ele viu a fumaça de Satanás entrando na igreja. E qual é a nossa defesa quando isso acontece? Não é o pânico, não é a crítica destrutiva. É a fidelidade inabalável à tradição. É agarrar-se ao catecismo, à missa de sempre, ao magistério imutável. É a obediência radical ao que sempre foi crido, em todo lugar, por todos. Quando a fundação treme, você não pode construir sobre areia movediça. Você deve se agarrar à rocha que é Cristo, e essa rocha é revelada através da tradição. Se você estiver em dúvida, olhe para trás, não para os lados. Olhe para os santos. Olhe para a sabedoria de séculos. A revelação final que Padre Pio nos deixa é sobre a esperança. Mas não a esperança ingênua. A esperança ancorada na certeza da vitória de Cristo. Ele viu o sofrimento, mas ele também viu o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O mundo não será salvo por um novo programa ou por uma nova política. Será salvo pela santidade radical de um remanescente fiel. Um grupo que se recusa a ceder, que se recusa a se calar, que se recusa a se misturar com o espírito do mundo. Você pode ser parte desse remanescente. Você já tem as ferramentas. Mas ferramentas sem uso são inúteis.
O terço guardado na gaveta não derrota demônios. O evangelho fechado na estante não ilumina o caminho. A confissão adiada não limpa a alma. A preparação é agora. E o que você deve fazer imediatamente? Primeiro, estabeleça seu tempo de oração como inegociável. Tranque a porta, desligue as telas. Defenda esse tempo com a fúria de quem defende um filho. Segundo, volte-se para a Eucaristia com a reverência de quem sabe que está na presença do Rei do Universo. A missa não é um espetáculo. É o Calvário. Participe dela como se fosse a última. Terceiro, e isso é crucial, compartilhe essa urgência. Não guarde essa verdade para si. A caridade exige que você alerte os outros sobre o perigo. Você não pode ver o seu irmão caminhando para um abismo e ficar em silêncio. Se você está vendo a verdade, você tem a responsabilidade de ser a voz que grita no deserto da indiferença. O inimigo quer que você pense que é inútil, que sua oração é fraca, que sua voz é pequena. Essa é a mentira final. Uma única alma que se santifica tem o poder de salvar uma cidade inteira. Sua fidelidade silenciosa é um farol que incomoda o inferno mais do que qualquer sermão eloquente. Não espere por milagres grandiosos. Seja o milagre. Seja a luz no seu ambiente de trabalho. Seja a paz na sua família. Seja a rocha na sua paróquia. O tempo está se esgotando para a indiferença? Nós estamos no momento da revelação. O joio e o trigo estão sendo separados de forma violenta. Não há mais espaço para a neutralidade. A cada dia que passa, o mundo força você a escolher: Cristo ou o caos. Padre Pio viu esse tempo. Ele viu a dor, mas também a glória daqueles que permanecem firmes. Ele nos ensina a não nos apegarmos a nada que seja deste mundo, exceto aquelas almas que podemos levar conosco para a eternidade. Seja desapegado dos bens, das opiniões, dos confortos. Apegue-se apenas à cruz. Essa é a sua única âncora neste mar de confusão. A luta é real. A recompensa é eterna. O tempo é agora. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Continuação para atingir o volume massivo, aprofundando a dor e a solução. O que você pensa sobre a ideia de que a sua vida espiritual é uma ilha isolada, não afetada pelo tsunami cultural? Essa é uma ilusão perigosa. O mundo, ou o que as escrituras chamam de o mundo, não é um lugar físico, mas um sistema de valores que se opõe a Deus. E esse sistema é viral. Ele entra pelos poros. Ele se manifesta na forma como falamos sobre dinheiro, sucesso, corpo e até mesmo sobre o sofrimento. O mundo nos ensina a idolatrar o sucesso terreno. Se você é rico, você é abençoado. Se você é famoso, você é importante. Padre Pio nos ensina o oposto. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza é a graça. A verdadeira fama é ser conhecido no céu. O verdadeiro sucesso é a salvação da sua alma. E por que isso é tão difícil de aceitar hoje? Porque a cultura do prazer nos tornou avessos ao sacrifício. O jejum, que costumava ser uma prática comum e esperada, hoje é visto como fanatismo. Mas o jejum é mais do que abster-se de comida. É o ato de dizer ao seu corpo: você não está no comando. É o ato de dizer aos seus apetites: eu sou o mestre, e você é o servo. É a disciplina que prepara o soldado para a batalha. Se você não consegue controlar o que come, como vai controlar a sua raiva? Como vai controlar a sua lascívia? Como vai controlar a sua língua? A fraqueza na mesa se traduz em fraqueza no combate espiritual. Padre Pio jejuava. Ele se disciplinava com rigor inacreditável. E ele fazia isso porque sabia que o reino de Deus não é tomado por almas preguiçosas, mas sim por aqueles que se violentam, que lutam contra a própria natureza caída. Você não precisa de um retiro de 3 meses para começar. Você precisa de 15 minutos de silêncio e um ato de negação na próxima refeição. O inimigo não teme o seu conhecimento teológico. Ele teme a sua penitência. Ele teme a sua vontade dobrada à vontade de Deus. E essa penitência deve ser feita com alegria, não com ressentimento. Se você está fazendo sacrifícios e resmungando,
você está perdendo o mérito. O sofrimento sem amor é apenas dor. O sofrimento unido ao sacrifício de Cristo é ouro puro. E agora, um ponto que poucos ousam tocar, mas que é vital para a retenção da fé nesta era: a reverência pelo sagrado. O que aconteceu com o senso de mistério? O que aconteceu com o temor a Deus? Fomos ensinados que Deus é apenas nosso amigo, um companheiro casual. Sim, Ele é amor, mas Ele também é a majestade infinita, o Criador que sustenta o universo com um pensamento. Padre Pio tremia ao celebrar a missa. Ele demorava horas, pois estava verdadeiramente vivendo o sacrifício do Calvário. Para ele, o altar não era um palco, era o Gólgota. Quando perdemos a reverência, perdemos a essência do que somos. Se a Santa Missa se torna casual, se a maneira como nos vestimos para a casa de Deus é desleixada, se a forma como recebemos a Eucaristia é apressada e mecânica, estamos dizendo ao céu que não levamos o mistério a sério. E quando nós mesmos banalizamos o sagrado, abrimos as portas para a profanação externa. Você deve ser o guardião do sagrado onde quer que esteja. Se o seu coração é um templo, trate-o como tal. Se a igreja é o corpo de Cristo, trate-a com a solenidade devida. A falta de reverência é a porta de entrada para a heresia, porque ela implica que podemos tratar Deus como quisermos, adaptando-o aos nossos gostos e confortos. Padre Pio nos clamaria hoje para redescobrirmos a beleza do silêncio na igreja, o poder da genuflexão profunda e a seriedade da preparação para a comunhão. Não se trata de formalismo vazio. Trata-se de reconhecer a quem estamos servindo. Se você não tem mais medo de ofender a Deus, você parou de amá-lo de verdade. O amor verdadeiro contém um temor reverente, o medo de magoar o amado. E se você está sentindo que essa exigência é grande demais, que essa responsabilidade é pesada demais, isso é uma tática do inimigo. Ele quer que você desista por exaustão antes mesmo de começar a lutar de verdade. Mas lembre-se da promessa. A graça de Deus é suficiente. Você não está lutando com suas próprias forças. Você está lutando com o poder do Espírito Santo, que habita em você desde o batismo. Sua única tarefa é não colocar obstáculos. Sua única tarefa é cooperar com a graça. Padre Pio, em meio a todas as suas lutas demoníacas e sofrimentos físicos, nunca perdeu o senso de humor e a paz. Por quê? Porque ele estava ancorado. Ele estava ancorado na certeza de que a última palavra pertence a Deus. E essa paz, essa alegria que o mundo não pode dar e não pode tirar, é a marca do verdadeiro soldado de Cristo. Se você está ansioso, preocupado e sem paz, é um sinal de que você está tentando resolver a guerra sozinho. Entregue, confie e haja. A oração, para Padre Pio, não era uma atividade, era uma respiração. Ele estava em oração constante, mesmo quando estava atendendo centenas de confissões ou respondendo a milhares de cartas. Você não precisa de horas ininterruptas para rezar. Você precisa de pequenos atos de recolhimento, os jaculatórios, aquelas orações curtas e ardentes que você lança ao céu no meio do seu dia, no trânsito, na fila do supermercado, antes de abrir um e-mail. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Esses pequenos mísseis espirituais criam uma barreira de proteção constante ao seu redor. A vida espiritual não é uma série de eventos épicos, mas uma sucessão de escolhas microscópicas. E a escolha mais importante é a obediência. A obediência à igreja, a obediência à sua vocação, a obediência às regras que Deus estabeleceu. Padre Pio era um homem de obediência radical, mesmo quando a obediência lhe causava sofrimento e humilhação. A obediência é o antídoto contra o espírito de revolta que domina o mundo de hoje. Eles querem que você se rebele contra toda a autoridade, contra toda a hierarquia, contra toda a lei. Mas se não há lei, não há liberdade. Há apenas o caos, a ditadura das paixões. Abrace a sua cruz de obediência, seja ela qual for, ao seu cônjuge, aos seus superiores, aos preceitos da igreja.
Na obediência você encontra a paz, porque você abdica da sua vontade egocêntrica e permite que a vontade de Deus prevaleça. E é nessa rendição que reside a sua força. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você se sente fraco, não fuja. Ajoelhe-se. O remanescente fiel não é composto por super-homens, mas por homens e mulheres que reconhecem sua total dependência de Deus. Padre Pio viu esse tempo. Ele te preparou. Ele te deu a estratégia, o rosário, a confissão frequente, a eucaristia reverente, a penitência e a obediência. Essas são as 5 chaves para sobreviver espiritualmente à tempestade que já está sobre nós. Não se contente em sobreviver. Lute para vencer. Lute para santificar. Lute para salvar. Sua missão não é consertar o mundo. Sua missão é salvar a sua alma. E a alma daqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. E o tempo que lhe resta para essa missão é incerto. Não desperdice um único dia na mornidão. Compartilhe essa verdade com quem você ama, porque o silêncio é a última arma do inimigo. A verdade deve ser gritada, mesmo que apenas sussurrada no coração daqueles que ainda querem ouvir. O julgamento final não será sobre o que você disse, mas sobre o que você fez com o tempo e a graça que lhe foram dados. Seja digno do sacrifício de Cristo. Seja digno dos ensinamentos de Padre Pio. A hora da escolha é agora. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele? Agora a escolha é sua. Continuação final focando na intensidade do chamado e na urgência profética. O que você fará quando a pressão aumentar? Quando for mais fácil se curvar do que ficar em pé? O mundo está construindo uma jaula de conformidade, pintada com as cores da tolerância e da inclusão. Mas se você entrar nessa jaula, você perderá sua liberdade para adorar a Deus como Ele ordenou. O grande teste da sua fé não é quando tudo está fácil, mas quando a rejeição é máxima. Padre Pio profetizou um tempo em que os padres seriam confundidos, em que a fé seria atacada de dentro. E ele nos deu a única bússola, o Imaculado Coração. Consagre-se a Nossa Senhora. Renove essa consagração diariamente. Ela é a arca da aliança, o refúgio seguro durante o dilúvio. Se você estiver sob o manto dela, nenhuma flecha do inimigo pode te atingir mortalmente. Mas essa consagração não é mágica. É uma promessa de vida. Prometa a ela que você lutará pela pureza, que você defenderá a fé, que você rezará o rosário. A batalha será vencida por aqueles que se tornarem pequenos, humildes e totalmente dependentes de Maria. O orgulho nos separa de Deus. A humildade nos coloca sob o seu poder. Padre Pio era a personificação dessa humildade poderosa. Ele era um homem que podia ler almas, mas que se considerava o maior dos pecadores. Aprenda a odiar o seu pecado mais do que você odeia a confusão do mundo. O seu pecado é a única coisa que realmente pode te separar de Deus. O caos externo é passageiro. A condenação eterna é permanente. Foque na sua santificação. E no processo, você se tornará a luz que atrai os outros para a segurança. Não espere que os grandes líderes resolvam tudo. A salvação virá de baixo, do chão das casas, dos joelhos dobrados em silêncio. Seja você o ponto de resistência. Seja você a célula de santidade que se recusa a morrer. A preparação está completa. O momento da revelação está sobre nós. Não tenha medo. A promessa é clara. A cruz é o nosso triunfo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. A verdade que queima é que a maioria já fez sua escolha e nem percebeu. Eles escolheram o conforto do silêncio. A paz fabricada pelo esquecimento. A anulação da própria alma, em troca de 5 minutos de distração fútil nas telas, que roubam o tempo e a eternidade. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Perderá o mapa que Padre Pio deixou para atravessar essa névoa densa. Chegamos ao ponto de não retorno, onde a confusão precisa ser encarada como o teste final. A porta é estreita, mas a ironia é que a maioria nem tenta mais passar por ela. Preferem a avenida larga da mornidão.
A mornidão não é uma pausa. A mornidão é a recusa ativa de amar. É o veneno lento que esfria o sangue da fé, transformando o fervor em cinzas e a esperança em um sussurro distante que você prefere ignorar. Padre Pio nos avisou sobre o preço da apatia. Ele sabia que o maior ataque não viria com fogo e trovão, mas com o tédio. O tédio com Deus. O tédio com o sagrado. O tédio com a luta. É aqui que a escolha se materializa. Você pode continuar vivendo na superfície, aceitando o barulho do mundo como sua única realidade, ou pode descer ao silêncio e enfrentar o que está lá. Enfrentar o vazio que só a oração pode preencher. Enfrentar a verdade de que o mundo, como o conhecemos, está sendo reconfigurado, e que a única moeda de valor que resta é a sua fidelidade absoluta e inegociável a Cristo. A escolha é pessoal, mas suas consequências são cósmicas. O que você faz no seu quarto impacta o campo de batalha global. A sua oração solitária move montanhas invisíveis. Quando você reza, você não está apenas falando com Deus. Você está construindo uma muralha em torno da sua família, uma trincheira onde o mal não pode penetrar sem antes passar por você e sua determinação. Eles querem que você se sinta pequeno, que o seu rosário pareça inútil diante do poder das mídias sociais e dos grandes sistemas globais que ditam a moralidade líquida do dia. Mas eles se esquecem de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza, e que uma única alma que reza com fervor tem mais peso no balanço espiritual do universo do que exércitos inteiros de céticos e indiferentes. Agora entramos na fase da preparação. Não é hora de lamentar, é hora de armar-se. Padre Pio, o estigmatizado, o homem que lutava fisicamente contra o demônio em seu quarto todas as noites, não nos deu conselhos teóricos de autoajuda. Ele nos deu táticas de guerra que funcionam porque são divinas. A primeira e mais vital tática, o alimento que sustenta o combatente, a Eucaristia. A comunhão não é um ritual social de domingo para marcar presença. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo que entra em você para te blindar contra o desespero e a mentira. É o alimento de resistência para a jornada mais difícil que a humanidade já enfrentou. Se você está fraco, se você sente que o mundo está te esmagando, é porque você está tentando lutar essa batalha com seu próprio pão, com sua própria força esgotável. Você precisa do pão do céu para ter a força que não é sua, a confissão frequente, a segunda linha de defesa e o maior ato de humildade. É a limpeza radical da alma. É a reinicialização que o sistema espiritual exige. O inimigo só tem poder sobre você através dos seus pecados, não confessados. O pecado é a rachadura na sua armadura, é a porta aberta para a infiltração da dúvida e do medo. Padre Pio era incansável. Ele passava horas a fio no confessionário não porque amava ouvir pecados, mas porque ele sabia que cada absolvição era um soldado voltando revigorado, perdoado e fortalecido para a linha de frente. Não espere sentir vontade. Não espere estar pronto ou ser digno. A dignidade vem da graça. Vá. Limpe o campo. Feche a porta que o diabo insiste em manter entreaberta. E então, a arma que ele empunhava sem descanso, a arma que ele chamava de a corrente que une o céu à terra, o flagelo do inferno, o rosário. O rosário não é para ser rezado quando você tem tempo livre ou quando está entediado. Ele cria o tempo livre. Ele é a fundação do seu dia, não o acessório opcional de uma vida espiritual cômoda. É por isso que as famílias estão se desintegrando e os lares estão frios. Não é falta de dinheiro, não é falta de comunicação sofisticada. É a falta de um rosário em comum, de joelhos dobrados no mesmo chão, chamando a mãe para defender a casa e cobrir os filhos com o seu manto protetor. O demônio odeia o rosário mais do que qualquer outra oração, porque ele não suporta a humildade e a pureza de Maria. Ele odeia ser lembrado de quem esmagou sua cabeça com um sim simples e perfeito. Padre Pio disse que o rosário é a arma para os tempos finais, a tábua de salvação quando tudo mais falhar. Você está usando a sua? Ou ela está guardada na gaveta, empoeirada,
enquanto a guerra se desenrola na sua sala de estar e na mente dos seus filhos. A preparação exige disciplina militar, disciplina de acordar mais cedo e dar o primeiro pensamento a Deus. Disciplina de desligar a tela que suga sua alma e devolve ansiedade. Disciplina de dizer não ao conforto que paralisa a vontade e faz você se contentar com a mediocridade espiritual. Muitos católicos hoje vivem uma fé de lazer, uma fé de final de semana, uma fé que só existe quando é conveniente, quando não atrapalha a agenda social ou o cronograma de trabalho frenético. Essa fé não vai resistir aos ventos fortes que estão vindo. Ela será varrida como areia na primeira grande prova. O que Padre Pio nos ensina é que precisamos nos tornar inegociáveis no que tange a nossa fé, que nossa identidade como filhos de Deus precisa ser mais forte do que qualquer pressão social, política ou econômica que tente nos moldar à imagem do mundo. Ele via o futuro com clareza aterrorizante. Viu a apostasia silenciosa que se espalharia como um vírus. Viu a substituição da adoração pelo entretenimento vazio. Viu o vazio nos corações das pessoas que tinham tudo materialmente, menos Deus. Ele chorava por isso, por ver as almas se perdendo por falta de determinação. E agora, é o nosso turno de lutar com a mesma ferocidade ou de chorar as consequências da nossa covardia. A preparação envolve o sacrifício constante. Não o sacrifício grandioso e dramático, mas a pequena imolação diária do ego. Você precisa sacrificar o seu desejo de estar sempre certo. Sacrificar a sua vaidade que te impede de pedir perdão. Sacrificar o tempo que você gasta criticando o mundo para gastá-lo intercedendo por ele, carregando-o em suas orações. O verdadeiro poder na fé não está em falar alto nas redes sociais, mas em viver pequeno e escondido, mas com uma intensidade de oração que move os céus. A humildade é o escudo mais forte, pois o demônio não consegue tocar no que é humilde. Ele só ataca a arrogância, o orgulho, a presunção de que podemos nos salvar sozinhos, sem a ajuda contínua da graça. Padre Pio nos implora: voltem para a simplicidade da tradição, a simplicidade da oração do coração, a simplicidade da caridade que não espera reconhecimento, a simplicidade de aceitar a cruz diária, sem reclamar e sem questionar o plano de Deus. Isso é o que nos diferencia da massa que se dobra ao espírito do tempo. Não é a complexidade teológica, mas a docilidade em aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela parece injusta, mesmo quando ela nos exige a renúncia de algo que amamos. A escolha está sendo feita agora, na sua rotina mais banal. Quando você decide rezar aquele terço a mais, quando você perdoa aquele familiar que te ofendeu pela 10ª vez, quando você desliga a notícia ruim e abre a Bíblia para alimentar sua alma. Esses são os pequenos e cruciais atos de resistência que constroem o exército de Cristo que resistirá. Essa é a verdadeira preparação, a que ocorre no campo de batalha da sua alma. É menos sobre esperar um milagre grandioso e mais sobre ser um milagre na vida de alguém através da sua perseverança e caridade. É menos sobre fugir do mundo e mais sobre ser a luz que o mundo não consegue apagar. A luz que denuncia a escuridão. A preparação de Padre Pio era uma preparação para a vitória certa, mas a vitória sempre passa pelo Calvário. Não há glória sem cruz. Não existe atalho para a santidade. Não existe uma pílula mágica para adquirir a fé. Existe o trabalho duro, a perseverança obstinada e o reconhecimento constante de que você não é nada sem a graça que vem dos sacramentos. O tempo que temos é curto e a margem de erro é zero. E a urgência que Padre Pio sentia ao ver o futuro com seus olhos místicos deve ser a nossa urgência agora, neste momento de virada histórica. As estruturas do mundo estão ruindo sob o peso da própria podridão. Não se apegue a elas. Construa sua casa sobre a rocha inabalável, que é Cristo. Lembre-se da profecia que ele carregava no peito. A fidelidade será testada até o limite da suportabilidade humana. E o teste não virá apenas do lado de fora, das ideologias agressivas, mas de dentro da igreja, de dentro da família,
de dentro do seu próprio coração que hesita. É a guerra civil da alma, o ataque mais traiçoeiro. A preparação final, a mais difícil, é a entrega total e incondicional. Entregar o medo paralisante, entregar a ansiedade crônica, entregar o controle ilusório que você desesperadamente tenta manter sobre um futuro que já pertence a Deus. Padre Pio nos ensina a dizer, com a totalidade da nossa vontade: Pai, seja feita a tua vontade. E dizer isso de verdade, não apenas como uma frase vazia ou um mantra mecânico. Essa entrega total é o que silencia o inimigo. Quando ele percebe que você não tem mais medo de perder o que ele oferece, fama, dinheiro, aceitação social, ele perde o poder de te chantagear e te desviar do caminho. A revelação, a fase 5, não é sobre o fim do mundo físico, mas sobre o fim do nosso mundo de ilusões. O fim da nossa ilusão de segurança humana e estabilidade mundana. E o que Padre Pio revelou, o que ele gritou com o silêncio doloroso de seus estigmas, é que a Mãe de Deus está conosco e nos espera. A promessa do céu é que, mesmo no pior caos, mesmo quando a escuridão cobrir a terra, aqueles que se refugiarem no coração imaculado de Maria estarão seguros. Não seguros da dor ou do sofrimento inevitável, mas seguros da perdição eterna. Essa é a grande diferença que a preparação faz. Você não se prepara para evitar a tempestade. Você se prepara para atravessá-la ao lado de Cristo e de sua mãe, com a certeza da vitória final. E o que é preciso para entrar nesse refúgio garantido? A consagração sincera, o rosário diário e perseverante, a vida sacramental sem falhas e sem desculpas. Essa é a nossa arca de Noé nesses tempos líquidos, voláteis e perigosos. Se você chegou até aqui, se você sentiu essa urgência queimando na sua consciência, saiba que isso não é coincidência. É um chamado direto do céu para que você se levante e lute. A batalha já começou e está em pleno andamento. Você não pode ser um espectador neutro. Não há neutralidade possível na guerra espiritual que destrói almas. Quem não está reunindo, está dispersando o rebanho. Quem não está lutando ativamente, está aceitando a derrota silenciosa. Pense no legado espiritual que você quer deixar para seus descendentes. Será que seus netos dirão que você foi a geração que se curvou ao medo e ao relativismo? Ou a geração que se levantou na fé, mesmo quando o mundo inteiro zombava da sua coragem? Padre Pio nos deu a chave mestra. Ele nos deu a rota mais segura. E ele nos deu o exemplo de que a santidade é possível, mesmo sob o ataque mais feroz e incessante do inferno. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos levantar as armas espirituais que nos foram dadas e usá-las com a convicção absoluta de que o céu está observando e torcendo por nós, enviando graças a cada passo. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. É um ato de caridade urgente. É um convite à vida. A cruz não é um peso. É a nossa bandeira de batalha. A cruz é o nosso triunfo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora, a escolha é sua. A maior revelação não é um evento que virá. Ela está acontecendo agora. Não é um sinal no céu, mas o silêncio de Deus no coração de milhões. É a apostasia que Padre Pio descreveu como a mais dolorosa, porque ela acontece em câmera lenta, dentro de nossas casas, tirando a fé dos filhos, tirando a esperança dos pais. O mundo está bêbado de barulho e distração para não perceber que o trono de Cristo foi esvaziado, substituído pelo conforto e pela dúvida. Mas você que chegou até aqui, você não pode mais dizer que não sabia. Você agora está armado com a verdade do confessionário de Padre Pio. Você sabe que a batalha não é contra a carne, mas contra as forças espirituais que querem o seu desespero, que querem a sua inércia. O que faremos com esta certeza? A oração não é um consolo. É uma ordem de combate. O rosário não é um adereço. É o martelo que derruba as muralhas do mal. A escolha final não é sobre o que a igreja fará, mas sobre o que você fará.
Você vai continuar rezando menos? Vai aceitar a mornidão como o novo normal? Ou vai se levantar e ser o farol que a sua família e o mundo precisam desesperadamente? Se você reconheceu a verdade desta hora, se sentiu o peso desta responsabilidade, você tem a missão urgente de tocar a buzina. Não guarde este aviso. Compartilhe-o com quem você ama, com aqueles que ainda estão cegos pela névoa. É hora de fechar a porta para o mundo e abrir o coração para o sagrado. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele, agora a escolha é sua.